Quero te trazer uma luz que clareia, que te ilumina. Todos nós deveríamos gostar de ser usado por Deus como cobertura espiritual do seu povo. Todos nós deveríamos ser líder de alguém e cobrir espiritualmente alguém, zelar espiritualmente alguém, protegê-los espiritualmente do mal, guiá-los ao caminho que Deus quer guiar. Revelar para essa pessoa o que Deus tem lhe revelado. Cobertura espiritual é pregar o sobrenatural. É orar, clamar, suplicar, rogar pelo sobrenatural. É ensinar o sobrenatural. É liderar com poder especial. Favorecer aqueles que se submetem às suas orientações. Porque a maioria das pessoas vivem trabalhando, vive ocupada no corre-corre do dia a dia. Então ela precisa de uma cobertura espiritual, um doméstico da fé, que faça por ela o que for necessário para se salvar com sua família. Que oriente ela, deixe disponível para ela o que Deus lhe concedeu na madrugada, na alvorada, na manhã, na tarde e na noite. A fim de que ela gere um tempinho para comer um pouquinho desse maná, desse mistério revelado. E ter a ideia que está acobertada espiritualmente por esse líder. Sabe? Hebreus capítulo 13, verso 17 vai dizer: tenha um líder, tenha um guia, sede submisso a ele. Vela por ele, porque ele vela pela sua alma, pela sua vida, pelo seu espírito, pela sua família. E ele vai prestar conta a Deus. Por isso ele também deve velar pela sua alma com alegria. E não gemendo, passando fome, passando necessidade. Você que tem um guia, um orientador, uma pessoa que te acoberta espiritualmente, ajude ele com os seus bens, não deixe ele gemer. Se apoia na cobertura espiritual que ele te traz, as orações que fazem, o clamor que faz a teu favor. Esse texto indica claramente a necessidade de cada um de nós de ter um guia espiritual que nos cubra espiritualmente, como doméstico da fé. O doméstico da fé consegue cobrir espiritualmente os fiéis de Deus, que estão ocupados no dia a dia, nos afazeres do trabalho secular, fora ou dentro de casa. Ei, presta bem atenção. A Bíblia é clara quando afirma que viria diante de vós o Espírito da verdade, e ele vos guiaria a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de Deus, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ei, isso está em João 16, verso 13. Presta atenção. O guia espiritual que te dá cobertura espiritual, ele busca ouvir de Deus as verdades que Deus quer trazer para os fiéis. E ele busca de Deus os anúncios das coisas que hão de vir.
Eu tenho te anunciado o arrebatamento que há de acontecer na nossa geração. A geração que tem o nome Figueira Florescida Israel. Num tempo determinado. O tempo que se chama hoje. O ano aceitável do Senhor. Um tempo de 80 anos que cabe à Figueira Florescida Israel. Uma geração do Salmo 90:10. A última geração antes do milênio se chama Figueira Florescida Israel. 80 anos dela. No ciclo de 80 anos dela, de 1948 a 2028, tem que acontecer o arrebatamento, 3 anos e meio de tribulação e mais meio de grande tribulação. 80 anos. Nós estamos com 75 anos de Figueira Florescida. Ei! Já parou para pensar nisso? Hã? Já parou para pensar nisso? E o que nós temos feito? Te dando cobertura espiritual, falando a verdade, guiando na verdade. Não falando de nós mesmos, mas falando por aquilo que temos ouvido de Deus e anunciado as coisas que hão de vir. Humanos imperfeitos não têm o poder de guiar ninguém. Mas os santos profetas de Deus, tudo que o Pai revela ao Filho, o Filho revela ao santo profeta, revela aos amigos santos, separados para isso. Se todos nós somos guiados por Deus, estamos debaixo da ação dele, por meio de seus profetas. Nós nos ajudamos uns aos outros na caminhada cristã, como o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, é o que nos guia. Mas ele fala com os seus santos profetas para ajudar a guiar também. Todo crente que está cheio do Espírito Santo age guiado pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo fala isso em Romanos, capítulo 8, verso 14. Dessa forma, fica claro que a cobertura espiritual é algo fundamental. Precisamos ter cobertura espiritual. Uns nos acoberta com seus bens, nos ajudando a pregar o evangelho para toda criatura. Outros nos acoberta com clamor, súplica, oração e jejum. Outros nos acoberta com pregações, outros nos acoberta com louvores. Outros nos acoberta com postagens de vídeos, áudios, textos escritos. Outros nos acoberta com ligações. Precisamos acobertar um ao outro, aconselhar um ao outro, ajudar um ao outro. Fazer alguma coisa um pelo outro, para que todos cumpram a sua devoção, a sua missão, o seu chamado, dando cobertura espiritual um ao outro. Pesquisamos tudo, estudamos tudo, perguntamos tudo, queremos saber de tudo, mergulhamos no original grego e hebraico, mergulhamos na ciência, na revelação, no sonho, na visão, na experiência de audição. Deus tem nos falado. Não sejam sabatinados. Ei, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ó, aqui, ó. Não seja sabatinado. Com esse veneno de serpente, ó. Com esse veneno de serpente. 1 vez, outra vez. Não seja sabatinado com o veneno de serpente, com o dragão vermelho, ó. Aguardente do dragão vermelho, doidinho para tragar o filho varão, que deve ser arrebatado para não ser devorado pelo dragão vermelho, pelo seu veneno de serpente. Ô Satanás, antiga serpente, atual dragão vermelho, teu veneno ainda destila para enganar o povo com as suas feitiçarias de Apocalipse
22, verso 15, Apocalipse 18, verso 23, Apocalipse 9, verso 21, com as suas feitiçarias, no grego, farmakon, farmaqueia, farmaqueus, farmacológicos, enrolado numa serpente, laboratórios. Ei, o Espírito Santo nos faz falar a verdade, revelar a verdade. O Espírito Santo nos diz que podemos trazer cobertura espiritual para os nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes consanguíneos, nossos parentes eclesiásticos. O Espírito Santo nos diz que quando a porta da graça se fechar para os gentios, completando o número pleno de gentios no ano aceitável do Senhor, quem entrou, entrou, quem ficou, ficou. A multidão que vai ser degolada, decapitada na tribulação é de judeus, que falta uma semana da profecia de Daniel para os judeus. É eles que vai ser a multidão decapitada por não aceitar a marca da besta. É eles. O Espírito Santo nos revela essas coisas. E eu espero que vocês se deem por entendido, por esclarecido. Em nome de Jesus. Amém.